que agora é hora da mensagem do dia. Tudo que acontece no decorrer, no desenrolar da história de um ser humano, não acredito ser programado, como muita gente pensa que aquilo está ligado ou está ligado diretamente, né, ao nosso destino. Talvez essa seja uma das... Eu sempre imaginei que destino fosse algo que a gente já nascia com ele, né, o destino de ser. Aí você olha para as pessoas sofrendo, para as pessoas que passam suas dificuldades, para aqueles, né, e você fala, esse é o destino dessa pessoa, né? Se assim o fosse, não deveríamos fazer nada para mudar, mas você vê que tudo pode mudar. Eu acredito que destinos estão ligados àquilo que fazemos e não exatamente àquilo que nascemos para ser, porque eu acho que todos têm liberdade. Você sabe que quando eu aprendi uma das definições da palavra liberdade, que vem derivada do livre-arbítrio ou a livre decisão de escolha, eu passei a compreender que a vida, ela é mais leve. Porque, na verdade, os resultados das coisas que eu tenho, que acontecem na minha vida, são exatamente os resultados das minhas escolhas e das minhas atitudes. Eu sempre falo isso porque, na verdade, a gente fica imaginando destinos e destinos. O destino nos proporcionou que nós, né, que o acaso cuide, que aconteça aquilo, aquilo outro. Na verdade, muitas coisas acontecem na nossa vida sem que a gente venha programar para que isso aconteça, né? Muitas coisas simplesmente acontecem, não porque nós determinamos que isso venha acontecer por uma programação. Existem coisas que nos surpreendem. Até existe uma frase muito bacana que diz que é muito melhor a gente acabar sendo surpreendido do que ser decepcionado. Por isso que não é muito legal a gente criar certas expectativas. Você sabe que uma expectativa exagerada, ela gera ansiedade. E a ansiedade hoje talvez seja um dos grandes problemas da humanidade. Porque não é só... Algumas pessoas usam esse termo sem saber exatamente do que estão falando. Algumas pessoas falam, eu sou muito ansioso. Não é simplesmente a ansiedade por querer ter, sabe, aquela impaciência por querer ter alguma coisa. Estou dizendo a ansiedade no ponto de vista e no campo psicológico, que desencadeia um bocado de coisa dentro de nós, como tristeza, angústia, medo, depressão e outras coisas mais. Pela incerteza das coisas... E por às vezes não pisarmos em terras sólidas e ficamos pisando em situações que não nos produz exatamente aquilo que precisamos ter, que é a paz do interior. Você sabe que nós sempre procuramos isso, a paz. Até o próprio Jesus disse uma vez que ele nos dava a sua paz, né? Não dava como o mundo dá, mas ele dava a paz que excede todo o entendimento. E é justamente isso. Mas em meio a todas as turbulências, todas as situações que nós enfrentamos na vida, existem coisas que o dinheiro não compra, e uma delas é você poder deitar a sua cabeça no travesseiro à noite, mesmo em meio a dificuldades, mesmo não sendo perfeito como nós não somos. E a vida vai passar e você não vai conseguir chegar a essa perfeição de ser perfeitamente perfeito, como diz, né? Redundantemente falando. Mas uma coisa é, eu não sou perfeito, mas posso deitar a minha cabeça no travesseiro à noite e dormir em paz. Em paz, a paz que eu estou dizendo, exatamente não pelo destino, como disse, por acreditar que eu tenho destinado em minha vida algo que vai isso ou aquilo, não, mas a paz da certeza de que um dia se foi, um dia virá, né? Um dia já se foi, o outro dia virá, e a paz que eu tenho em poder deitar a minha cabeça é que se eu posso ajudar, se eu posso fazer o bem, eu vou fazer. Se eu não posso, eu também não vou atrapalhar ninguém. Não quero fazer mal a ninguém. Não acredito na retribuição, na vingança, por exemplo. Hoje em dia nós encontramos as pessoas que ficam magoadas e chateadas por qualquer situação e que procuram, talvez pela formação, talvez pela educação que tiveram, uma facilidade, um meio de poder se vingar de outra pessoa. Você sabe que numa das frases de Shakespeare ele dizia que às vezes na vida a gente vai receber uma mão estendida de quem a gente menos espera, porque aquele que você pensa que quando você está caído ele poderia ainda vir e te ajudar a cair ainda mais, te afundar ainda mais numa situação, talvez seja aquele que vai lhe estender a mão.
Muitas pessoas na vida já se decepcionaram e já sentiram na pele o que é fazer mal a outra pessoa, e o tempo passar e um dia você estar de frente com aquela pessoa que você praticou mal a ela, e ela é exatamente a pessoa que você precisa para resolver aquele problema. E o engraçado de tudo isso é que às vezes nós nos assustamos em ver que quem você menos esperava foi quem estendeu a mão e disse: eu vou te ajudar. Sabe, parece que aquela pessoa nem lembra do mal que você fez a ela, e foi justamente isso. Ela não lembra mais. Ela conseguiu alcançar talvez a cura, talvez o perdão. E você sabe que uma das coisas interessantes, algumas pessoas até confundem muito perdão com lembrança e coisa e tal, né? A maioria das pessoas falam: eu perdoo, mas não esqueço. Mas quem esquece não é porque você não perdoou. Na verdade, o perdão não está ligado a esquecimento. O perdão está ligado a sentimento, que é totalmente diferente. Eu vou lembrar, posso lembrar sempre de algumas coisas que aconteceu, mas aquilo não me provoca dor mais. Eu consigo conviver, conversar, ter amizade e olhar para aquela pessoa que um dia talvez tenha me feito algum tipo de mal, até os maus mais idiotas e bobos da vida, que são os maus que as pessoas fazem na sua infância. Sabe aquele rapaz que você tinha na sua sala de aula, aquela moça que estudou com você na sua escola, e que vira e mexe, lhe dava uns petelecos, coisas de criança, que brigava, que pegava no teu pé, que enchia você de apelidos idiotas e tal. O que acontece quando o tempo passa e você olha para aquela pessoa e você fala: eu estudei com esse cara, me batia tanto na escola quando era pequeno. Mas o que acontece com você hoje? Não há mais sentimentos de dor, de angústia. Talvez naquela época era terrível pensar em lembrar que quando chegava a hora de ir para a escola, lá estava você preocupado com sua bolsa nas costas ou com seu material embaixo do braço, pensando que ao entrar na escola, aquela pessoa já estaria ali preparadinho para te acertar. Tá parecendo a história do Todo Mundo Odeia o Chris, né? Mas que o tempo passou e você aprendeu a viver e conviver. E você sabe que nós aprendemos a conviver até com quem não gosta da gente, porque somos adaptados a isso. Você precisa trazer para perto de você aqueles que te fazem crescer. E você precisa se afastar daqueles que te colocam para baixo. Nós temos que aprender a conviver com pessoas que podem fazer da nossa vida um lugar mais feliz. Mas e aqueles que de alguma maneira não nos faz? São esses que vão nos ensinar a ter paciência, a viver em sociedade. Tem pessoas que a gente pode se afastar como amigos, mas tem outras que a gente tem que conviver por conta do lugar onde trabalhamos, por conta de, às vezes, do lugar onde estamos morando, enfim. E tudo isso vai ensinar você a ter um coração bom, a saber respeitar as individualidades, a saber que a vida é feita assim. Nem sempre temos ao nosso lado ou perto de nós, em muitas situações, aqueles que nos aplaudem. Nem sempre temos do nosso lado ou perto de nós aqueles que estão ali para nos colocar para cima, mas muitos querem te colocar para baixo. E aí é que está a vida, quando eu disse que a vida, ela não é destinada, o sucesso não é destino para alguns, o sucesso é destino para todos que querem que isso aconteça. Porque se você acreditar que você vai chegar, talvez a frase é solta, talvez é uma frase de motivação, muita gente nem gosta muito disso quando se fala que se você crer, se o seu coração crer, isso é bobagem. Isso é filosofia barata, mas na verdade não é. Porque se eu não acreditar, quem vai acreditar por mim? Se eu não fizer, se eu não correr atrás, se eu não me cadastrar para fazer um vestibular, se eu não me inscrever para aquele vestibular, se eu não for lá fazer a prova, se eu não passar na prova, se eu não me inscrever na universidade, entrar, estudar 4, 5 anos, passar nas provas, fazer a minha monografia, o TCC, ir lá levantar aquele canudo, quem fará por mim? Você pode ter todo o dinheiro do mundo, ninguém vai fazer isso por você. Se eu não encarar a minha vida, se eu não levantar do meu lugar de comodismo, estudar, passar na prova para um concurso, na situação que eu queira, naquele trabalho que eu gostaria de ter, para ter aquele salário que eu gostaria de ter, para ter as coisas que eu gostaria de ter, ninguém vai fazer isso por você, nem os seus pais e nem Deus. Deus não vai mandar um agente do Estado lá na porta da sua casa e dizer: olha, você foi contratado para trabalhar nessa área sem prestar concurso, sem ter feito nada.
Porque existe um caminho a ser seguido, e esse caminho a ser seguido precisa ser trilhado. Os passos que tem que ser dado por nós. Não adianta ficar esperando cair do céu. Não adianta ficar esperando, vai acontecer, Deus vai fazer o milagre. Milagre é a especialidade dele. Milagre significa as coisas que não podemos fazer, deixa que ele faz. Ele sabe fazer e faz bem feitinho, viu? Eu nunca vi fazer pela metade, fazer de qualquer jeito, com defeito, não. Deus é especialista em milagres. Mas as coisas que nós temos que fazer, é você quem vai fazer. Eu poderia usar um exemplo claro e até bíblico aqui, em dizer que Jesus transformou água em vinho. E você conhece a história muito bem, eu acredito. Mas eu não vi Jesus enchendo as vasilhas de água. Eu não vi Jesus indo buscar as vasilhas, colocando ali. Ele não. Ele simplesmente disse, traga as vasilhas. A mãe dele, Maria, chegou e disse, olha, faça o que ele está mandando. Ok? Tá aí um grande conselho de uma grande mulher chamada Maria. Faça o que ele está mandando. Então, se você quer ter sucesso, faça o que ele está mandando. Mas a palavra faça é para você fazer. Não fique esperando outros fazerem. Mas fulano não veio. Mas fulano falou que ia fazer, não fez. Mas fulano me prometeu e não cumpriu. Porque eu ia, porque não sei o quê, porque eu tive que não... Se você ficar dando desculpas para si mesmo ou para as pessoas, você nunca vai chegar em lugar nenhum. Muita gente passa a vida inteira procurando desculpas para as suas grandes frustrações. Procurando desculpas pelas suas tristezas, procurando desculpas exatamente por não ter conseguido aquilo que queria. Eu te pergunto, as suas desculpas te levam aonde? Então você quer um conselho? Um conselho de amigo? Leve para o seu coração o conselho de Maria. Faça o que ele mandou você fazer. Faça a sua parte. Cumpra a sua parte. Se existe um acordo entre conquistas das coisas que Deus pode nos dar, cumpra a sua parte do acordo, a sua parte do contrato. A outra parte, eu nunca vi Deus mentir para ninguém, nunca vi Deus ficar devendo nada para ninguém. Pelo contrário, é muito mais fácil nós ficarmos devendo. E olhe como ficamos, hein? Porque o fazer as coisas é muito melhor do que ficar pensando que a vida é um simples acontecimento de coisas que já estamos destinadas assim. Se fosse, era fácil, né? Eu sou destinado a ser milionário, então eu vou dormir, cara. Quer saber de uma coisa? Levantar às 6 da manhã. Poxa vida. Pegar, como pessoas que moram em cidades grandes. Vou lá pegar 2 metrôs, um ônibus, o trem, enfim, para chegar onde eu tenho que chegar. Depois eu volto para casa à noitinha, durmo 4, 5 horas apenas, se é que durmo, para novamente começar a minha rotina. Mas eu sou destinado a ter isso, então não preciso levantar às 6 da manhã. Posso dormir até 10 horas. Posso acordar mais tarde. Posso passar o dia assistindo desenho, fazendo o que eu gosto. Eu sou destinado. Eu tenho um destino já escrito, traçado para que eu possa ser vitorioso. É? Bom, o destino de Jesus era salvar o mundo. Ele poderia ter vindo aqui com um estalar de dedo e salvei o mundo. Mas não. O Filho de Deus veio à terra, sofreu e não foi pouco, morreu e ressuscitou. Cumpriu sua parte. Então tá aí o grande exemplo para nós. Cumpra a sua. Faça o seu trabalho. Faça o que tem que ser feito. Lute pelo que quer. Acredite em você. Quando precisar mudar, mude. Não seja ao ponto daquele que diz, não, a minha opinião é essa, eu não mudo. Quando precisar mudar, mude. Observe, tenha uma segunda opinião. Ouça conselhos, principalmente das pessoas que te amam, que pode às vezes até ser meio dolorido, mesmo que te deixe sem respostas. Mas as pessoas que amam são exatamente as que falam a verdade, não são aquelas que passam a mão na cabeça. Então, faça a sua parte e guarde isso como um conselho especial da mãe de Jesus, quando disse, faça o que ele está mandando fazer, e um conselho que nós devemos levar para a nossa vida inteira. Faça o que ele mandou você fazer. Faça a sua parte. Lindo dia para você.